Evangelho de João, capítulo de número 3, o versículo de número 14, que diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos orar? Levante a tua Bíblia, a tua mão ao céu, peça para que o Senhor fale conosco nessa noite. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai, meu Deus, Criador dos céus e Criador da terra, Senhor, diante da Tua presença eterno, nós nos colocamos mais uma vez, meu Pai, para glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Meu Deus, nessa noite abra a porta da Tua palavra. Senhor, fala a cada um dos Teus servos, da Tua serva. Meu Deus, com aquele que está perto, aquele que está longe. Meu Deus, Tu conheces a necessidade dos ouvintes. Meu Pai, o Senhor tem reunido o Teu povo, meu Deus, para adorar, para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Recompensa cada um com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, renovando, meu Deus, as forças, acrescentando a fé ao Teu povo. Permita que a Tua santa palavra, ela adentre no profundo do nosso coração, e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, podeis vos assentar e desocupe as tuas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Lama sobre a candarábia, surimicanta labracheia. Todos dizem amém? Meus irmãos, eu peço a tua atenção, a tua reverência, a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma mensagem ao nosso coração nessa noite. Serei breve devido ao tempo, mas eu creio que o Senhor Deus há de falar conosco. Aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo, Ele falar por intermédio do apóstolo João, o discípulo do amor. Esse João é o que escreveu esse evangelho, é o que escreveu a primeira, segunda e terceira carta de João, e também o mesmo que escreveu o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. João é conhecido como o discípulo do amor. E a palavra de Deus nos mostra aqui nesse capítulo de número 3 que Jesus, ele tem um encontro, a Bíblia vai mostrar que vai vir um homem que era príncipe da sinagoga, cujo nome era Nicodemos. E esse homem, ele vai vir a Jesus na calada, ou seja, ele vai vir a Jesus à noite, ele vai vir a Jesus na madrugada, no momento em que a maioria das pessoas
que os judeus, os romanos, estavam dormindo, e ele vai até a presença de Jesus para que ele pudesse ali conversar com Jesus e ter alguma revelação, ter algum conhecimento mais específico acerca do homem chamado Jesus Cristo, o Messias, ou Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Então a Bíblia mostra para nós que esse Nicodemos, ele vai procurar Jesus e ele vai encontrar Jesus. E alguém pode dizer: pastor, mas por que esse homem, ele sendo príncipe, por que ele vai procurar Jesus na madrugada? Era um homem de autoridade, é um homem que tinha poder na sinagoga, que ensinava na sinagoga, era um homem culto. E por que ele procura Jesus de madrugada? Meus irmãos, esse homem, ele vai procurar Jesus de madrugada, ele não procura a luz do dia, porque ele tinha medo que as pessoas o vissem falando com Jesus, porque mediante ali em torno de todos os sacerdotes daquela época, em torno dos escribas, dos fariseus, dos homens da lei, Jesus, na verdade, era tido por esses homens como um falso profeta, era tido como mentiroso, como um charlatão da vida. Então foi ali determinado por aqueles homens que todos aqueles que servissem ali na sinagoga, todos aqueles de autoridade, que fosse ter com Jesus, que tivesse algum encontro, dialogasse, fosse instruído por Jesus, fosse sanado qualquer dúvida acerca da lei, este homem, ele seria excluído da sinagoga, ou seja, os privilégios que aquele homem, ele tinha, a sua família, a exaltação, o poder, honrarias, enfim, festas, tudo isso seria anulado se ele fosse encontrar com Jesus. Então o que acontece? Esse homem, ele cria em Jesus, só que ele não podia ser um seguidor exposto, assíduo de Jesus. Ele tinha que seguir Jesus às ocultas, escondido, porque ele não podia se revelar, ele não podia se apresentar para não perder esses benefícios. Mas a Bíblia mostra aqui para nós que esse Nicodemos, ele vai até Jesus, ele se encontra com Jesus, e o Senhor o recebe, Jesus, ele não tem preconceito. Jesus recebe esse homem, esse Nicodemos, e Jesus ali vai dialogar com ele. Jesus vai falar com Nicodemos e Nicodemos com Jesus. Interessante, meus irmãos, que quando ele vai conversar com Jesus, ele vai dizer para Jesus, ele vai falar: Rabi, nós bem sabemos, ele está dizendo ele, mas alguns outros, não todos, nós bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, o Senhor veio do céu, porque ninguém pode fazer os sinais que tu está fazendo, se verdadeiramente Deus não for contigo. Porque esses homens, eles tinham conhecimento da lei, da história, de tempos remotos, de toda a lei, e nunca fora visto, nunca fora ouvido, nunca fora relatado um homem com poder sobrenatural, poder divino, para fazer todas as maravilhas, todos os milagres que Jesus estava fazendo na terra. Então ele declara a Jesus, ele diz: olha, tu és mestre, tu és vindo de Deus, tu és o enviado, porque não existe homem, não existe ninguém que faça tal sinais, tal maravilha, se Deus não estivesse com ele. Quer um sinal mais detalhado da fé desse homem na pessoa bendita de Jesus Cristo? Quando Pedro, ele disse alguma coisa semelhante a isso, quando Jesus prega lá no capítulo 6 deste mesmo evangelho de João, quando Jesus está pregando ali, falando acerca
da ceia, né, dando a palavra de instrução, quando Jesus ele diz que a carne dele verdadeiramente era comida e o seu sangue verdadeiramente era bebida. Quando Jesus está ali explanando, falando acerca da ceia, a Bíblia diz que a multidão vai embora, a Bíblia diz que os 70 discípulos também vão embora, e Jesus acaba ficando só. Né? Por que isso acontece? Porque nem toda a palavra de Deus agrada todas as pessoas. Então, como a Bíblia diz que aquele que é de Deus, ele ouve a voz de Deus. Eu quero dizer nessa noite para você que aqui está, cada ouvinte da palavra de Deus, que se você está ouvindo a palavra de Deus, porque você é de Deus. Deus te escolheu. Se você não fosse de Deus, certamente você não estaria agora ouvindo a palavra de Deus, porque todo aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus, e nós nos alegramos com isso. Quando todos vão embora, Jesus pergunta para os 12: e vocês também não vão juntamente com os demais? Pedro vai dizer para Jesus: para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pedro, naquele momento, ele vai conhecer. Pedro, naquele momento, entre outras situações, quando Jesus pergunta para Pedro, para os demais, o que eles achavam, o que eles pensavam acerca dele, Pedro vai dizer: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus vai dizer: bendito és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu, por intermédio do seu Espírito Santo. Então nós observamos uma coisa, que o homem ele só pode revelar, o homem ele só pode afirmar acerca da divindade, do poder de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele só pode falar alguma coisa se verdadeiramente o Espírito Santo de Deus o convence acerca daquilo. Porque se ele não tiver o Espírito de Deus, se ele não tiver certeza da palavra de Deus, certamente ele jamais abrirá sua boca para falar se é verdade ou não, ou se é Deus ou se não é Deus. Ele vai ficar quieto, porque ele não tem o conhecimento, ele não é convencido pelo Espírito Santo acerca daquilo que ele vai falar. Então nós vemos aqui que esse homem chamado Nicodemos, ele estava convicto, ele estava certo daquilo que ele estava falando. Nos bastidores, o que se falava era de Jesus. Na pregação, na sinagoga, as pessoas iam pregar, os rabinos iam falar da lei, mas o que falavam ali era de Jesus. Automaticamente todos pregavam Jesus, porque Jesus naquela época contaminou, né? Ele contaminou de uma forma geral toda a terra no seu tempo, com a sua pessoa, com o seu poder, com a sua forma de agir, com o seu nome. E eu quero dizer para você que não foi só naquele tempo, mas até o dia de hoje, Jesus ele está agindo na terra, Jesus ele está agindo no meio do povo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aqui o capítulo de número 3, o versículo de número 15, diz para nós que Jesus ele veio, né, para salvar o homem do pecado. Jesus ele veio para tirar o homem do lamaçal do pecado, ele veio tirar o homem da morte. Então todos aqueles que não têm perspectiva da vida eterna, todos aqueles que não têm perspectiva de uma melhora, todos aqueles que não têm perspectiva de um futuro glorioso, um futuro brilhante na presença de Deus na eternidade, eu quero te dizer que a partir de hoje você pode ter essa certeza. A partir de hoje você pode abrir o teu coração e se alegrar, porque Jesus Cristo Salvador, Jesus Cristo Filho de Deus, Ele está aqui no nosso meio, pois Ele veio dar a vida e dar a sua vida em abundância para todos aqueles que quiserem salvação para a sua alma. Quando Nicodemos, ele fala, ele expõe o que Jesus é
realmente, Jesus vai dizer para ele que em verdade vos digo que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Que interessante, Jesus fala para um doutor da lei, Jesus fala para um pregador, um ensinador assíduo da sinagoga. Não era um menino, não era um homem de meia idade, era um homem calejado, era uma pessoa culta. Jesus diz: olha, nenhum que não nascer de novo pode ver o reino de Deus. E agora? Quando Jesus fala, está no capítulo 3, no versículo 3 de João: todo aquele que não nascer de novo, ele não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos, ele vai olhar para Jesus, ele vai estar atento àquilo que Jesus fala, porque estão em diálogo, e então ele vai perguntar para Jesus, dizendo: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e então nascer? Meus irmãos, sempre nós falamos isso, que o batismo, ele significa morte, sepultamento e ressurreição. Quando se diz ressurreição, ele está nascendo de novo. Então, quando Jesus diz que o homem, ele tem que nascer novamente, Jesus está falando aqui das águas do batismo. Jesus está falando aqui das águas correntes. Jesus está dizendo para Nicodemos, eu percebo, eu vejo, eu conheço o teu coração, eu sei que tu crês em Deus, tu crês também em mim. Você está no caminho certo, mas te falta uma coisa: você precisa nascer de novo. Jesus está dizendo para Nicodemos, tu precisa agora batizar nas águas, tu tem que ser batizado. Ou seja, você precisa ser batizado para você nascer de novo, porque se não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Você está entendendo o mistério como que é? Pastor, eu creio em Deus, eu estremeço. Pastor, eu creio em Deus porque Deus é poderoso. Pastor, Deus me curou. Pastor, Deus me deu vitória. Pastor, eu temo a Deus. Pastor, eu amo o Senhor. Pastor, eu dou oferta. Pastor, eu sou dizimista. Pastor, eu faço voto. Pastor, que coisa linda é servir a Deus. Como eu gosto. Mas você já confessou Jesus? Eu dou testemunho, eu falo acerca do que Jesus fez para mim. A segunda pergunta: você já foi batizado nas águas? Você já nasceu de novo? E agora? Você quer nascer de novo? Você quer sepultar o velho homem, o homem pecador, para que nasça agora o novo homem? E que agora não seja mais a nossa ou a tua vontade, mas a vontade de Deus em ti. Você não vive mais, mas Cristo vive em mim. Como Paulo fala: olha, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Cristo, ele só vai viver na nossa vida a partir do momento que nós nascemos de novo, a partir do momento que nós entregarmos a nossa vida para Jesus. A partir do momento que o nosso compromisso seja primário para com Deus. Isso é uma escolha que cada indivíduo, cada pessoa tem que fazer. Nós não somos obrigados, Oxalá se nós tivéssemos o poder de apontar para cada um e a pessoa ser transformada, batizar e ir para o céu. Que coisa maravilhosa, mas infelizmente não é assim que as coisas funcionam. Jesus, ele deu o livre-arbítrio, você escolhe se você quer ou não servir a Deus. Só que detalhe,
receber milagres, ser abençoado, ir à casa de Deus, uma coisa ou outra, isso não nos leva para o céu. Isso só vai mostrar para nós, só vai nos revelar no dia do juízo, quando nós estivermos no julgamento diante do Senhor. Nós não vamos poder dizer que Deus não existia, nós não vamos poder dizer que Jesus não foi bom, porque tudo que o Senhor fez na nossa vida, tudo que Deus está fazendo na nossa vida, você está tendo ciência, conhecimento que existe um Deus que é poderoso, que Ele tem o poder de agir na nossa carne, de curar as enfermidades, de nos dar vitória. E se Ele, sendo invisível, Ele pode agir na nossa carne, imagina então na nossa alma. Imagina o poder no mundo espiritual que Deus Ele tem, que Ele possa fazer, agir, para transformar, para mudar, para nos levar para a sua glória. Deus, Ele é extremamente poderoso. Então só crer, só às vezes testemunhar não é o suficiente. Nós temos que fazer parte deste corpo. Nós temos que nascer de novo, porque se não nascer de novo, ninguém vai ver o céu. Veja Jesus sendo Deus, sendo a segunda pessoa da Trindade, sendo Deus Filho. Jesus, Ele cumpriu isso aqui. Lá no capítulo 3 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus, Ele vai até João Batista, e Jesus, Ele vai se batizar. João Batista, começa ali aquela intriga, João querendo ser batizado por Jesus, Jesus por João. De repente ele diz: olha, deixa estar, deixa acontecer. Eu vim aqui porque eu careço ser batizado por ti, eu preciso. Mas Senhor, por quê? Qual o motivo? Para que as escrituras se cumpram, para que toda a palavra de Deus se cumpra. Então Jesus foi batizado, dando para mim, para você, dando para todos nós o exemplo que para nós irmos para a glória, para nós estarmos com Deus, nós precisamos nascer de novo, nós precisamos ser batizados. E preste atenção, meus irmãos, que quando Jesus fala em nascer de novo, veja que Nicodemos, a mente dele era tão fechada, veja que a lei não revelava nada acerca da glória de Deus, por mais conhecimento que ele tinha, que a sua mente era tapada, era fechada. E ele vai dizer para Jesus: Senhor, mas olha para mim, Senhor, eu já sou um homem velho, eu já tenho muita idade. Como pode um homem velho ele nascer de novo? Como ele pode virar um embrião e voltar para o ventre, para o útero da sua mãe e depois nascer de novo? Ou seja, só um milagre, é impossível, ninguém se salvará. Poderia falar desse jeito, porque ele nunca ouviu alguém que já era velho voltar para a juventude, virar um embrião, entrar no útero e depois voltar de novo. É impossível. Jesus vai dizer para ele no verso 5 do capítulo 3: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus fala a mesma coisa. E Jesus continua dizendo: o que é nascido da carne, ele é carne, e o que é nascido do Espírito, isso é, ou esse é Espírito. Jesus mostra dois tipos de pessoa: o homem carnal, e Jesus mostra o homem espiritual. Pastor, mas tem esses dois tipos de homem? Tem esses dois tipos de pessoa. O que é espiritual, o Novo Testamento, ele deixa bem claro isso, ele mostra para nós, e Paulo até ele nos instrui no capítulo 5, no verso 16 de Gálatas, né? Paulo ele instrui nós lá, ele diz: olha, andai-vos, ele diz, vocês, na tradução de hoje, vocês, todos vocês, seguidores de Cristo, devem andar em espírito, para não cumprir a concupiscência do pecado. Vocês devem andar em espírito para não fazer a vontade da carne.
Não é que eu vou deixar o pastor Celso da carne em casa e vai sair o pastor Celso espírito andando por aí voando. Não. Os dois andarão juntos, porque nós somos um. A tricotomia, o corpo, a alma e o espírito. Ou seja, todo ser é tricotômico. Porém, nesse trio, ou nessa unidade, há duas vontades a ser feitas: a vontade da carne e a vontade do espírito. Aí é que Jesus ele diz que o que é carne, o que é espírito. O homem, se ele for carnal, quando ele não é nascido da água e do espírito, como Jesus fala aqui, quando ele não é nascido de novo, quando ele não nasce de novo, esse homem, ele vai ser um homem 100% carnal. Ele não tem comunhão com Deus, ele não tem contato com Deus. O negócio dele é com a terra, o negócio dele é com a carne. Tudo que o mundo oferece para ele é bom, tudo que a carne dele quer, ele cede, ele faz, ele dá, porque ele é um homem terreno, ele não tem nada de espiritual, ele não tem conhecimento das coisas de Deus, ele não teve nenhum tipo de experiência. Então para ele matar é normal, para ele beber bebida alcoólica é normal, para ele adorar ídolos, imagem de escultura é normal, para ele é adulterar, prostituir, para ele é normal, para ele roubar, enganar, usar droga, fazer qualquer coisa é normal. Por quê? Porque ele não tem conhecimento das coisas do Espírito. Ei pastor, e agora? Tocou em mim, eu estou praticando tais coisas. Então receba o martelo de Deus na tua vida. Receba o martelo de Deus, deixa Deus quebrar o teu coração. Deixa Deus quebrar o teu coração. Porque a partir do momento que nós conhecemos o Senhor, a partir do momento que a palavra de Deus ela começa a entrar, a trabalhar na nossa vida, meus irmãos, as coisas têm que mudar, as coisas não podem ser da mesma forma. Pastor, mas o que aconteceu? Eu tive um deslize, um declive espiritual. Pastor, eu estou passando por um processo na minha vida, eu escorreguei. Meus irmãos, é normal, não que nós temos que nos acostumar, mas na trajetória de um fiel é comum o crente ele ter os seus altos e baixos. É normal a gente ter os altos e baixos, mas como eu disse, nós não podemos nos acostumar com os baixos. Nós temos que procurar manter um nível de espiritualidade. Nós não podemos cair, porque é nesse momento dos baixos é onde o diabo ele prepara o laço, é onde ele prepara o rodo para nos puxar e nos tirar da presença de Deus. Tem muita gente que diz: não, eu conheço, eu entendo, está tudo bem, eu caí, mas Deus vai me levantar de novo. Deus levanta. A Bíblia diz que o homem ele caindo 7 vezes, o Senhor o levantará. Mas nós não podemos nos dar por perdido, por caído ou por vencido. Nós não podemos aceitar a derrota do diabo. Nós temos que fechar a brecha e não deixar o inimigo trabalhar na nossa vida. Porque muitas das vezes as coisas acontecem, eu aprendi isso, que quanto mais espiritual nós nos tornamos, quanto mais nós nos consagramos, quanto mais nós nos aparentamos com Cristo, maior é a perseguição na nossa vida e maiores são os desafios. Não pensa que alguém que está capengando, não pensa que um crente meia boca, desculpa da expressão, o diabo vai estar furioso contra ele. Não, o diabo não está furioso com qualquer crente. O diabo não está furioso com um crente mentiroso.
O diabo não está furioso com um crente linguarudo. O diabo não está furioso com um crente que assiste a televisão. O diabo não está furioso com um crente mundano, né? Para a gente não ficar aqui a vida toda falando. O diabo não está preocupado com um crente mundano que tem os hábitos do mundo, porque esses já está na frigideira dele, já está na mão dele. Mas o diabo está preocupado com um crente que se santifica, com um crente que se isola desse mundo. O diabo está preocupado com um crente que procura andar em espírito, o crente que queima a sua carne, o crente que não dá lugar para a carne dele agir em hipótese alguma, o crente que quer ser cheio do Espírito Santo, o crente que vive mandando fogo no diabo, o crente que prega a palavra de Deus na verdade e vive a verdade, o crente que ora para Jesus curar, para Jesus salvar, aquele que se preocupa com a salvação das almas, aquele que se preocupa em resgatar aqueles que estão perdidos nos laços, nos ardis de Satanás. É esse que ele preocupa, é esse que o diabo está de olho, porque esse incomoda a serva. Por quê? Porque ele está sendo um crente espiritual. Nós só caímos, nós só tropeçamos a partir do momento que nós estamos em espírito e nós começamos a deixar o espírito e praticar as coisas da carne. Então, a partir do momento que nós começamos a nos tornar um crente carnal, nós estamos propensos a tropeçar e cair e ser cavalo do diabo. Então nós temos que vigiar nisso, porque Jesus está dizendo: aquele que é carne, e o que é espírito. Então tem essa situação, a gente tem que entender isso. Outra coisa, a Bíblia mostra para nós que Jesus, ele ouve Nicodemos dizer, no versículo de número 10, aliás, ou melhor, no verso 9, Nicodemos diz: Jesus, como pode ser isso? E Jesus vai dizer para ele: ué, Nicodemos, tu és mestre, tu és sábio, tu és professor em Israel, e tu não sabes isso? Olha como a sabedoria humana, ela é limitada. Quantas pessoas que não têm ciência, não têm estudo. Às vezes Deus permite uma pessoa humilde se colocar diante de um estudioso, diante de alguém que tem muito conhecimento da letra, e aquela pessoa dá aula, que ele olha e fala: que nível você estudou? Que curso você fez? Como você fala bem? Que conhecimento é esse? Na verdade, meus irmãos, não é a pessoa, é o Espírito Santo de Deus que está usando a vida daquela pessoa, que está usando a boca daquela pessoa para mostrar para aquele homem que poderoso é Deus e que Ele está no controle, que a sabedoria do homem dessa terra não é nada, ela é maligna, ela é diabólica, ela não provém de Deus. Jesus vai dizer: peraí, tu és mestre e você não sabe? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus está dizendo para ele aqui: eu estou dizendo o que eu sei, tudo o que eu falo é o que eu sei, e eu testifico de tudo o que eu tenho visto. Ou seja, Jesus, tudo que ele fala, ele não fala: me disseram, eu ouvi, viram e me contaram. Não, Jesus está dizendo, por intermédio da sua palavra, que eu digo tudo o que eu sei, não é? No versículo 11, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém tudo o que eu digo é o que eu sei, e eu testifico daquilo que eu vejo. Porém, mesmo em meio a isso, vocês não acreditam em mim.
Já pensou, meus irmãos? Você ser o que você é? Você sabe de tudo acerca de você? E de repente você é julgado por alguém, que é aquela pessoa que não te conhece, nunca te viu, vai olhar para você e vai dizer: você não é o que você é. Você não é essa pessoa, você não tem essa índole, você não tem tal conhecimento, você não é isso, não é aquilo, enfim, e vai tentar encher você com coisas de outras pessoas, de outra situação que você jamais conheceu. Vai fazer você desacreditar no que você é, para você aceitar outra mentalidade de uma pessoa que nunca te viu. Ou seja, as pessoas estão querendo fazer hoje, na verdade, uma limpeza na mente das pessoas, tirar o que a pessoa é para colocar outra coisa dentro da mente das pessoas. Jesus está dizendo: eu falo do que eu sei, do que eu vejo, eu dou testemunho, só que vocês não acreditam no nosso testemunho. E Jesus diz: se eu vos falei das coisas terrestres e não crestes, eu estou falando das coisas aqui da terra, vocês não creem. Nicodemos, imagina, e se eu falar das coisas celestiais? Jesus falando das coisas terrenas, Nicodemos, o queixo dele caiu lá no chão. Só não caiu porque a barba segurou, apoiou ele na barba, foi amortecedor. Eu estou falando das coisas terrenas, você não compreende? Imagina, preste bem atenção, e se eu falar das coisas celestiais? Meus irmãos, quem pode discutir, contender com Deus? Todo dia eu falo para minha esposa, eu falo: a gente só entende, conhece de Deus o que Deus ele revela. Só que detalhe, Deus vai muito além do que é revelado e do que está escrito aqui. Isso aqui é um pequeno vislumbre do que Deus é. Quando você pega o currículo de uma pessoa, vai estar relatado ali algumas coisas pessoais, dados daquela pessoa, que aquilo é um pequeno vislumbre do que a pessoa é. Não é porque você está com o currículo, com uma foto ali, você fala: aqui está toda a vida da pessoa. Não, está relatado ali só um ponto acerca do homem ou da mulher. Quando você o olha, olho a olho, quando você conversa, quando você no dia a dia, no trabalho, no tempo ali junto, você vai conhecer outras situações, personalidade, comportamento, fé, enfim, você vai ver que a pessoa é totalmente outra coisa ali, comparando com o currículo. Quando nós olhamos para essa Bíblia, nós vemos que aqui só há um pequeno vislumbre, relata apenas um pontinho, uma coisinha muito pequena da grandeza de Deus, da grandeza do poder do nosso Deus. Então, não pense você que já conheço tudo, eu sei tudo, eu decorei tudo. Nós estamos longe disso, muito longe. Você pode decorar o currículo de alguém, mas você nunca o conhecerá por inteiro. Na verdade, a própria pessoa não se conhece, mas Deus conhece. E o que é interessante, que Jesus, ele vai dizer, olha, no verso 13: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus está dizendo ninguém, exceto o Filho do Homem, exceto eu mesmo. Jesus está declarando ele que estava lá, que desceu e que está também na presença de Deus, à destra de Deus.
Jesus está mostrando aqui o poder dele, de estar lá e de estar aqui. Jesus está falando acerca da sua onipresença, de estar presente no meio daquele povo para cumprir toda a vontade de Deus. Interessante é que Jesus ele não vai só se limitar, meu Deus, ali em Nicodemos, porque no próximo versículo, no versículo de número 14, Jesus vai dizer: olha, como Moisés, ele levantou a serpente lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem, ele também seja levantado. Que é o Filho do Homem? É Jesus Cristo. Jesus está falando, como Moisés levantou a serpente no deserto, na haste, levantou a serpente de metal na haste, assim também o Filho do Homem, ele tem que ser levantado. Ele será levantado, ele será colocado numa cruz, ele vai ser levantado e todos os olhos o verão. Jesus aqui fala em duas situações, aqui da cruz e fala da sua ascensão ao céu, que todos os olhos o veriam. Pastor, mas o que tem a ver a questão da serpente? A Bíblia mostra para nós que depois que o Senhor ele tirou a vida de Arão, no capítulo de número 19, lá no último texto do capítulo 19 de Número, o Senhor ali diz para que Moisés despisse, tirasse as roupas de Arão e colocasse no filho de Arão, porque Arão ele não ia entrar na terra prometida por causa da desobediência de Arão na terra de Meribá. O Senhor disse: agora quem ficará no seu lugar? Arão vai ser o seu filho, tu vai morrer no cume do monte. Moisés tira as vestes de Arão, Arão está normal. Moisés tira as vestes, não é que Arão foi levado numa maca, foi levado numa cadeira de roda, lá para cima do monte para fazer uma campanha, para Deus curar ele, para Deus levantar. Não, ele foi normal, estava homem forte. Mas chegou o juízo de Deus para Arão, e Deus diz: tira a roupa dele, Moisés, coloca no filho dele, porque ele vai morrer, ele não vai descer, pelo que ele me desobedeceu lá em Marabá, as águas de Meribá, aliás. Então foi feito e ele foi sepultado no cume do monte. A Bíblia diz que a partir dali então, os filhos de Israel descem do monte, e a Bíblia diz que eles vão começar na sua trajetória no deserto do Mar Vermelho. Eles vão começar a murmurar, eles vão começar a olhar para trás e dizer: Moisés, né? Porque Moisés nos tirou da terra do Egito, porque Moisés nos tirou de lá. Nós queremos comer carne, nós queremos comer pão, nós queremos água, nós queremos isso, nós queremos aquilo. O povo estava reivindicando. Deus acaba de dar uma vitória contra os inimigos, eles estavam saindo de uma vitória, mas eles começam a murmurar, eles começam a dar lugar para a carne, ele começa a deixar o diabo entrar na vida deles e murmurar. Meus irmãos, uma das piores coisas que existe é crente murmurador, é crente que não sabe guardar a língua, é crente que não vigia, é crente que fala o tempo todo. Se está bom ele reclama, se está ruim ele reclama, se está mais ou menos ele reclama, se ele está no céu ele reclama, se ele está no inferno ele reclama. Meus irmãos, nós temos que aprender a nos contentar com aquilo que Deus prepara para nós. Nós temos que aprender a contentar com a mesa farta, temos que aprender a contentar com a mesa vazia. Temos que aprender a vestir bem e aprender a vestir mal ou quase nu, devido à escassez. Paulo, ele nos ensina isso, ele fala que ele aprendeu todas essas coisas, e nós precisamos aprender, porque se nós não aprendermos, nós vamos ser um murmurador.
E murmurador, meus irmãos, só vai entrar no vento com Deus. Não existe murmurador abençoado, não existe murmurador próspero, não existe murmurador usado por Deus. Murmurador só anda doente, murmurador só anda enfermo, murmurador só anda pagando preço, murmurador está predestinado ao inferno, se ele não mudar. O povo sai de uma vitória, está lá no capítulo 19, a partir do verso 1 de Número, pode olhar para você ver. Eles saem de uma grande vitória, porém eles começam a murmurar com saudade do Egito. Ele diz: nós só temos esse pão vil, nós só temos o maná, esse pão vil, nós não queremos isso. A partir daquele momento, a Bíblia diz que Deus, ele viu, e Deus enviou serpentes ardentes, cobras venenosas, no deserto, cobras, que os egípcios, os judeus, entre outros, que andavam pelo deserto, temiam. O que eles mais temiam era a cobra. Por quê? Porque as cobras picavam, a dor era tão grande e a morte era lenta. Ou seja, eles iam sofrer um bom período até a morte, não tinha cura. E Deus envia quantidade imensurável de serpente, e a serpente, ó, só tragando. Era um, outro. Aonde, creio que Deus dava ordem, a serpente mordia, picava. E a quantidade de gente que estava morrendo era imensa. Imagina a multidão de gente andando pelo deserto e a serpente assentando a lenha, mordendo. Ou seja, o juízo de Deus agindo contra os murmuradores. Naquele momento alguém se levanta e diz para Moisés: Moisés, nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra ti, Moisés. Nós falamos mal. Eles reconheceram e eles vão confessar a Moisés o que eles falaram de Deus e acerca do justo homem de Deus. Naquele momento, a Bíblia diz para nós, está lá no capítulo 20 de Número, do verso 5 para frente. Naquele momento a Bíblia diz que Moisés, ele vai orar a Deus, porque eles pediram: ora a Deus por nós, Moisés, clama a Deus para que Deus tenha. Moisés vai orar, vai pedir misericórdia. Sabe o que acontece? O Senhor Deus disse: Moisés, faça uma serpente de metal, faça uma cobra igual essas aí ardente, faça uma de metal, coloca na haste, né, na ponta de uma vara, de uma madeira, e levanta bem alto, e todos aqueles que foram, ou que forem, ou que já foram picados pela serpente ardente, aqueles que tiverem infectados, eles olharem para a serpente de metal, eles serão curados. Você está entendendo a situação como que é? Você olha aqui para esse verso de número 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Sabe por quê, meus irmãos? Aquele povo estava morrendo. A serpente estava matando, a serpente veio para matar, roubar e destruir. Estava matando o povo, destruindo, mas eles estavam recebendo acerca daquilo que eles estavam fazendo. Capítulo 6, lá de Romanos, Paulo escreve dizendo que o salário do pecado é a morte. Então eles estavam recebendo do próprio veneno. Só que detalhe, Jesus está dizendo: olha, como a serpente foi levantada e todos aqueles que estavam para morrer olhavam e eram curados, assim importa que eu seja levantado, para que todos aqueles que estão perdidos, para que todos aqueles que não têm mais jeito, para todos aqueles que estão condenados, como ele diz no versículo de número 13, para que todos aqueles que crê, todos aqueles que crê no Filho do Homem, eles não venham perecer, mas eles venham ter a vida eterna. Está vendo o que Jesus está dizendo? É necessário que eu seja levantado, é necessário que eu seja colocado na cruz, para que todos aqueles que em mim crê não pereçam, porque todos estão condenados, todos vão morrer, todos estão com o mesmo veneno. A mesma serpente lá do deserto também picou esse povo.
eles estão com o mesmo veneno, mas todos aqueles que olharam para a serpente de metal foram curados, e aqueles que olharem para mim serão salvos. Por isso que no verso 16 eu encerro. Jesus ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que crer nele, ou que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Labassurianda, labastericanta, labaia. Igreja de Deus, povo de Deus, ouvinte da palavra de Deus. Você pode estar condenado, mas eu quero dizer uma coisa: olhe nessa noite para Jesus. Olhe para Ele, porque a Bíblia diz que Jesus ele ascendeu ao céu, Ele voltou ao céu, e a Bíblia diz que Ele está à destra, Ele está à direita de Deus, e a Bíblia diz que é Ele que intercede pelo homem, Ele é o intercessor entre Deus e nós, entre nós e Deus. Jesus é o intermediário, não existe outro, e Ele intercede juntamente ao Pai pela minha vida, pela tua vida. A Bíblia diz lá em Hebreus que Ele dá ordem aos seus anjos para guardar todos aqueles que hão de herdar a salvação. Com Jesus na nossa vida, nós somos mais do que abençoados, nós somos mais do que vencedores. Alegra o teu coração nessa noite. Não feche o teu coração para Jesus, mas abra o teu coração. Você precisa ser curado, você precisa do antídoto para esse veneno, para acabar com esse veneno do pecado que está na tua carne e no teu sangue. E esse veneno é curado por intermédio do sangue de Jesus. Você precisa olhar para Ele. Quando você olhar para Jesus, será inibido o veneno vai sair. E então você terá salvação. Não há outro meio, não há outra forma do homem chegar a Deus se não for por Jesus. É por isso que nesse livro, João, capítulo 14, verso 6, Jesus ele fala, pela escrita de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Então nessa noite, você que ainda não aceitou Jesus, o aceite. Você que quer ir ao céu, Jesus disse: se não nascer de novo, ninguém vai a Deus, ninguém vai chegar ao céu. Então aceite Jesus. Almeje ser batizado nas águas, almeje ser morto, ser sepultado e ressuscitar, viver não mais para esse mundo, não mais para fazer a tua vontade, a vontade das pessoas, mas fazer a vontade de Deus. Porque, meus amados, eu digo uma coisa: o escritor aos Hebreus, ele diz que o que há de vir, ele virá e não tardará. Jesus ele está às portas, e a Bíblia diz que ele vai vir como um ladrão de noite. Então esteja pronto, esteja com o olho em Jesus, esteja nascido de novo, preparado para esse encontro, que não demorará. Pode ter certeza que não demorará. Se Jesus não vier de uma forma coletiva para levar toda a sua igreja, agora Jesus virá para levar aquele que estiver preparado de uma forma individual, como assim está acontecendo na terra desde então. Então estejamos prontos, estejamos preparados para que nós possamos estar com Ele na eternidade. Amém? Que Deus, o Senhor, possa te abençoar, e as palmas bem alegres exalta e glorifica o nome do nosso Deus.